Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta, não é, com o nosso estudo básico do Espiritismo. Desta vez, estamos começando, não é, o volume 3. Essa vai ser a primeira aula desse volume, tá? É o roteiro de número 1, Planejamento Reencarnatório, primeira parte. Na sequência, essa é a aula de número 144. Então, já publicamos 144 aulas, tá, no nosso ECDE, Estudo Completo da Doutrina Espírita. Essa é a aula de número 144, não é? Estamos publicando essa aula de número 144. Então, para quem está acompanhando o estudo, nós temos esse estudo completo da doutrina espírita, que é composto de vários cursos, tá? Então, esse aqui é o curso Estudo Básico do Espiritismo, terceiro volume, tá? Então, já tivemos o volume 1 e o volume 2 publicados aqui no nosso canal. Então, quem quiser estudar o Espiritismo, aprender o Espiritismo, e aqueles que já são espíritas mais antigos, né, que quiserem se reciclar, sempre vale a pena. Começa lá do volume 1, tá? Desde a primeira aula do volume 1, tá aí no nosso canal, você entra, se inscreve, né, porque ajuda a gente a manter o canal, tá? Se puderem assistir as aulas e ao assistir as aulas comentar, não dar um like, enfim, essas coisas que essas redes sociais exigem, tá? Lembrando que o nosso único propósito aqui não é promover canal nenhum, nós não somos influenciadores digitais. O nosso objetivo aqui é levar a mensagem do Espiritismo, fazer com que as pessoas que se interessam estudem o Espiritismo, tá certo? Então, vamos dar início, né, ao volume 3, aula 1, primeira parte, né, planejamento reencarnatório. Então, nós vimos na última aula do volume 2, que nós concluímos, acho que há uma ou duas semanas atrás. Desculpa, pessoal, o negócio está passando aqui automático. Deixa eu tirar aqui, tá? Eu vou deixar assim porque até facilita para a gente na hora de passar, tá? Eu acho que na hora que eu botei a transição de slides, eu botei de forma automática, mas depois eu ajeito isso aí, não tem nenhum problema não. Bom, então, a última aula que nós tivemos do volume 2 foi sobre a reencarnação, né? Falamos sobre a reencarnação, né? O conceito, definição, falamos sobre as provas, não é, da existência da reencarnação, e com esse assunto nós fechamos o volume 2. E abrindo o volume 3, que é esse aqui que nós estamos agora, vamos falar sobre o planejamento reencarnatório, tá certo? Então, o que é o planejamento? É o plano elaborado para uma determinada reencarnação. Então, toda encarnação. Desculpa, pessoal, eu estou saindo de uma virose aí muito forte e fica ainda com a tosse, não é? E com uma rouquidão. Toda reencarnação ela é planejada, tá? Não existe uma reencarnação feita por acaso. Então, é feito um apanhado das reencarnações passadas de cada pessoa, de cada espírito, digamos assim, tá? E esses espíritos superiores, eles fazem o planejamento junto com o candidato à reencarnação para elaborar a próxima existência, não é? A próxima etapa reencarnatória dele, tá certo? Esse planejamento ele pode ser concebido pelo próprio espírito que deseja reencarnar, pelos espíritos orientadores ou ambos os casos. Normalmente, mesmo que o espírito já tenha condições de planejar a sua própria reencarnação, ele traça as linhas gerais, mas ele sempre vai estar acompanhado desses espíritos orientadores, que são mais experientes, não é? São espíritos mais evoluídos do que ele, tá certo? E que vão dizer, ó, essa situação agora, nesse momento, vai ser difícil para você, né? Vamos trabalhar, vamos por esse caminho aqui que é mais fácil. Nessa encarnação, talvez seja melhor você vir com a personalidade masculina ou feminina. Então, isso também é planejado e definido no processo, no planejamento reencarnatório. A família que você vai reencarnar, as condições que você precisa para vencer, não é superar as provas ou expiações que você vai passar. Então, tudo isso é elaborado nesse planejamento, tá? Na primeira situação, ou seja, o espírito elaborando, não é, a sua encarnação, planejando,
ele escolhe o gênero de provas que deseja passar. Então, é aquilo que eu falei, ele diz, olha, depois que é feito esse levantamento, né, e ele vê as deficiências dele, onde foi que ele mais errou, os espíritos orientadores vão ver o planejamento que ele está fazendo, ver quais são os gêneros de provas, né, que ele quer passar e vão analisar junto com ele se é viável aquilo dali, tá certo? Então, a coisa é feita muito bem planejada. Normalmente, o planejamento é feito em conjunto com os espíritos orientadores, que analisam os prós e os contras, tá? Então, é aquilo que eu acabei de falar. Mesmo que o espírito escolha as provas que deseja passar, esse planejamento sempre é feito com a orientação desses espíritos superiores, né? Logicamente que o anjo de guarda, né? O espírito protetor do reencarnante participa desse planejamento, né? Porque ninguém conhece melhor o reencarnante do que o seu anjo guardião. Então, ele também vai dar as orientações, né? As sugestões de como aquele espírito deve planejar a sua próxima existência no plano físico, tá certo? Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física. Então, não existe uma reencarnação padrão que todo mundo tem que seguir. Cada caso é um caso. A gente nunca pode esquecer, tá? Em qualquer assunto que a gente falar de doutrina espírita, que quando se trata de seres humanos, não é, de pessoas, de espíritos, a gente não pode padronizar. É lógico que existem algumas linhas, não é, gerais, digamos assim, que podem se assemelhar para alguns casos, tá certo? Mas os detalhes que são muito maiores sempre vão diferir de espírito para espírito. Então, cada um tem as suas particularidades, como ele está dizendo aqui. Os espíritos superiores podem plasmar por si mesmo o corpo em que continuarão as futuras experiências. Então, veja, espíritos que já atingiram um grau de evolução bem mais elevado, eles não precisam nem dos orientadores espirituais para planejar a sua reencarnação. Eles mesmos definem o que é que eles querem fazer, o que é que eles querem passar, qual a missão que eles desejam realizar aqui na Terra, enfim, porque eles já são maduros, né, digamos assim, experientes nessa questão, diferentemente de nós que somos espíritos imperfeitos ainda, tá certo? Os espíritos inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas, a que se agregam em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então, enquanto os espíritos superiores, eles planejam a sua reencarnação, por exemplo, a gente sabe da história da reencarnação do espírito que veio como Francisco de Assis. Todos nós conhecemos Francisco de Assis, não é? Então, ele mesmo planejou a sua encarnação como Francisco de Assis, não é? No momento da fecundação, né, entre o pai e a mãe dele, no momento que houve a fecundação, ele fez o processo de ligar o seu perispírito àquele ovo, né, que acabaram de se formar. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele se torna ovo, né? E a partir daí, efetivamente, digamos assim, porque a reencarnação ela tem as preliminares, vamos dizer assim, tá? Que é antes da fecundação. Mas ela fisicamente falando, de forma efetiva, ela começa no momento da fecundação, tá? Então, Francisco de Assis estava consciente o tempo todo, ele não precisou ficar adormecido, nem nada, pelo grau evolutivo desse espírito. Mas nós, que somos espíritos inferiores, imperfeitos, não, a gente se associa, se liga à organização feminina, né, ao útero da mulher, que está para ser fecundada, e é como ele fala aqui, é uma espécie de simbiose, de junção fluídica, tá, com essa organização feminina. Então, a gente é adormecido, né, a gente perde a consciência, porque a gente não tem condições de estar lúcido, de estar consciente como um Francisco de Assis, logicamente, né? A diferença é enorme, evolutivamente falando, tá? Então, é assim que acontece com a maioria de nós, que somos espíritos inferiores ainda. Entre ambas as classes, existem milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão, tá? Então, a gente sabe que existem os espíritos superiores, os medianos e os inferiores.
Esses medianos, né, já possuem alguns créditos para o planejamento reencarnatório, tá? E esses daí precisam realmente de uma cautela, de um preparo, não é? Na previsão das provas, das expiações que ele precisa passar, tá certo? Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, a gente viu nas aulas passadas do volume 2 a necessidade da reencarnação, tá? Deus estabeleceu que para que o espírito possa evoluir, ele tem que evoluir aprendendo a dominar a matéria sem ser dominado por ela, né? O espírito ele evolui tanto no plano espiritual, quando ele está no estado de espírito errante, tá certo? Na condição de espírito errante, que é o espírito que está desencarnado. O espírito errante é aquele que está desencarnado, né? Aprendendo, trabalhando, né? Tendo experiências no plano espiritual e aguardando uma nova encarnação. Ele chama de errante. Nós já vimos isso aqui. E mas é na vida corporal, é ligado à matéria, controlando a matéria e evoluindo para deixar com que fazer com que a matéria não influencie ele mais, que vai fazer com que ele se torne evoluído. Então, todo espírito evoluído, ele tem um domínio sobre a matéria, ele não se deixa dominar pela matéria. Diferente da gente, não é que a gente é totalmente dominado pela influência material, tá certo? Sua justiça lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, Deus é tão bom e misericordioso, né, que ele nos dá várias oportunidades de concluirmos aquilo que nós não conseguimos fazer nas reencarnações passadas, né? Por isso que a gente precisa de várias encarnações para a gente evoluir, tá? Não pode ser numa só. A gente não sabe quantas são, mas a gente sabe que são várias, inúmeras encarnações, tá? E isso também varia de espírito para espírito, né? Como eu falei, a gente não pode padronizar, tá? Mas o que a gente sabe é que todos nós, espíritos, passamos por inúmeras encarnações, inúmeras. O espírito mais adiantado em moralidade e conhecimento escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Toda reencarnação necessita de planejamento, por mais simples que seja. Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito que deseja reencarnar, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. Então, não existe, como eu falei no início, não é? Não existe reencarnação sem planejamento, sem elaboração, tá? O planejamento pode ser feito por um espírito esclarecido, caso o reencarnante não tenha condições. Então, por exemplo, tem espíritos que são tão inferiores que eles não têm a mínima condição de planejar nada. Eles não sabem, não têm ideia do que eles precisam planejar. Então, normalmente nesses casos, eles precisam de um espírito superior, não é? Um orientador, digamos assim, que provavelmente é o seu anjo de guarda, para tomar as decisões, fazer o planejamento, não é? Necessários para ele, tá? Então, ele recebe essa ajuda. O planejamento prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer, tá? Faltou um R aqui, no mundo físico. Então, o que é planejado são as linhas gerais, o esqueleto da experiência que a pessoa vai passar, tá? Os detalhes não são planejados. Então, por exemplo, eu estou andando na rua, levei uma topada, disse, eita, porque eu planejei isso na encarnação, que tal dia, tal hora, eu ia levar uma topada na rua. Não, isso tem nada a ver. Só se planeja os acontecimentos principais que vão influenciar no progresso daquele espírito, tá? O resto é o que acontece no dia a dia, né? Nas experiências do dia a dia, tá certo? As particularidades correm por conta da posição em que os espíritos se acham. São muitas vezes consequência das próprias ações dos reencarnados. Então, nem tudo que acontece na minha vida é porque estava planejado na reencarnação passada. Isso é fruto das decisões que eu estou tomando hoje, tá? A gente sabe que toda decisão que a gente toma, seja ela qual for, gera consequências. Então, determinadas particularidades que acontecem na minha vida, por exemplo, não significa que elas foram planejadas na reencarnação passada. São frutos das decisões que eu estou tomando agora, nessa atual encarnação. O espírito sempre tem o direito de tomar suas decisões e fazer suas escolhas. Alguns espíritos reencarnam de forma compulsória, de acordo com o seu estado de inferioridade. Então, aqui, né, o que está querendo dizer aqui o espírito toma suas decisões, até mesmo dentro de um planejamento reencarnatório, eu, por ter o livre-arbítrio, eu posso decidir não fazer.
Por exemplo, digamos que eu tenha assumido o compromisso, dentro do planejamento reencarnatório, de me tornar um médium ostensivo, né, de servir como intérprete do mundo espiritual para o mundo físico. E aí eu venho, logicamente, com a mediunidade ostensiva, mas eu, por minha decisão, digo, olha, eu não vou trabalhar em centro espírita nenhum, não quero trabalhar com a mediunidade. Eu vou viver a minha vida inteira sendo médium ostensivo, porque não tem como tirar isso, tá? Mas não vou trabalhar. Ou seja, eu tomei uma decisão de não fazer aquilo que eu me comprometi a fazer. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Tá? Então, o espírito sempre tem o direito de tomar suas decisões e fazer suas escolhas. Alguns espíritos reencarnam de forma compulsória. Então, aqueles espíritos que são muito inferiores, né, que não têm condições de decidir nada, que não sabem, aqueles que estão ainda num nível muito baixo da evolução, eles reencarnam compulsoriamente, tá? Por quê? Porque há a necessidade da reencarnação para que evolua. Então, digamos que é o remédio amargo que a justiça de Deus dá a cada um desses irmãos para curar, né, digamos assim, os males que eles próprios assimilaram, que eles próprios criaram, geraram nas suas existências anteriores, tá certo? Então, a reencarnação ela pode ser de forma compulsória nesses casos desses espíritos muito inferiores. É aqui mesmo. O momento do planejamento reencarnatório varia de espírito para espírito. Então, não existe uma etapa, um período, ó, você está desencarnado há 100 anos já, tem que preparar a reencarnação, ou há 200 ou há 300. Não. Isso varia de espírito para espírito, tá certo? Tem espírito que reencarna poucos anos depois da sua última desencarnação. Tem outros que levam 100, 200, 300, 500, 600, até 1.000 anos para reencarnar, tá? Então, isso varia de espírito para espírito, tá? O momento do planejamento reencarnatório. Opa, desculpa. No planejamento se elabora as necessidades mais evidentes que o espírito reencarnante precisa trabalhar, aquilo que a gente viu, não é só os pontos essenciais. A reencarnação faz parte do processo evolutivo de todo espírito, e somente os espíritos puros estão isentos da reencarnação. Então, o único espírito puro que a gente conhece aqui na Terra, já falamos disso, é Jesus. Não existe nenhum outro espírito puro aqui na Terra. É por isso que Jesus é o nosso líder, é o nosso irmão mais velho, mais experiente, né, mais antigo. E é por isso que ele nos orienta, ele nos guia, é por isso que ele é o responsável pelo nosso planeta Terra. Então, o único espírito puro que existe aqui na Terra, para você ver, é Jesus. Então, esse espírito puro, ele está isento de reencarnação. É por isso que ele se tornou espírito puro. Não é? Ele já passou todas as etapas reencarnatórias desde o momento que ele foi criado. Isso aí há bilhões, trilhões de anos atrás, a gente não faz ideia, não é? Porque Jesus é muito mais antigo do que o próprio sistema solar, por aí vocês tiram, não é? O sistema solar da gente nem existia, Jesus já estava evoluindo, tá certo? Então, Jesus, ele já atravessou todas as etapas. Ele não é uma criação. Jesus não é um espírito puro porque houve uma parcialidade de Deus. Não. Ele foi criado simples e ignorante, como todos nós, há trilhões, 4 trilhões de anos atrás, a gente não tem ideia, tá? E aí foi evoluindo, reencarnando da mesma forma que a gente, né? Até chegar à condição de espírito puro. Então, quando chega nessa condição de espírito puro, ele não tem mais necessidade da reencarnação. Ele pode até encarnar, como ele encarnou aqui na Terra, não é? Porque ele quis, ele planejou uma missão aqui na Terra junto com a gente, né, para nos ajudar a evoluir e veio. Tá? Então ele pode, mas não porque ele tinha necessidade, tá certo? Então essa é a diferença. Agora, abaixo dos espíritos puros, todos nós precisamos reencarnar. Espírito superior, tudo tem que reencarnar. Só não reencarna espírito puro, tá certo? E vocês memorizem sempre isso. Só os espíritos puros não necessitam mais reencarnar. Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula sobre o planejamento reencarnatório. Na próxima semana, nós daremos continuidade a esse volume 3, tá? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, informação que vocês precisem, podem escrever para esse e-mail aqui, eu responderei com toda certeza, tá? Aqui eu deixo sempre o endereço do nosso blog, não é? Vocês vão encontrar matérias interessantes lá, não só espíritas, mas também da área científica, mas sempre ligadas, não é? Que tem alguma relação com o espiritismo, tá certo? Então,
Um abraço para todos, que Jesus continue nos abençoando e que todos tenham um excelente dia.